Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, mais um vídeo, prosseguindo nesse propósito desse projeto Salmos. E hoje nós damos sequência, damos seguimento, meditando, refletindo no Salmo 40, em algumas versões bíblicas, Salmo 39, 40. Mais uma vez aqui nós encontramos Davi perante o Senhor, mais uma vez expressando as suas aflições, as suas angústias, derramando diante de Deus em oração aquilo que inquieta, aquilo que lhe tira a paz, e que não é outra coisa senão duas em particular que, ao que parece, se você vai percebendo, à medida que você vai lendo, orando e meditando em cada salmos desses de autoria do rei Davi, ao que parece, duas preocupações principais ele tem. A primeira são os seus pecados. Nós vimos que o salmo de ontem ele vai pedir para que o Senhor guarde a sua língua para ele não pecar. E hoje, nesse Salmo 40, ele não age de forma diferente. Ele vai até mais fundo quando ele diz no versículo 3 que o Senhor tirou-me da fossa da perdição, do lodo do pântano. Da fossa da perdição, do lodo do pântano. Davi se encontrava, pelos seus pecados, em uma condição como de alguém que está se afundando no lodo ou num pântano. Nós sabemos que são duas realidades de imundície, de sujeira, de abjeção. É onde foi parar o filho pródigo. Aonde? Na lama, no chiqueiro dos porcos, ali afundado, no lodo, no pântano, por causa do seu pecado. E assim é, meu irmão, minha irmã, com toda alma que se entrega ao pecado, ela vai se ver no lodo, no pântano, chafurdando com os porcos, ainda que esteja até propagando alegria, mas vai estar, na verdade está chafurdando no lodo, no pântano. E por isso mesmo que depois muitos desses artistas famosos, quando se convertem, vão declarar depois que quantas vezes na frente sorriam, mostravam uma felicidade, mas por trás choravam, gemiam, porque se sentiam verdadeiramente no lodo, no pântano, por causa da vida pecaminosa que viviam, dos pecados que praticavam. Então esse era a primeira preocupação de Davi, os seus pecados, de estar em situação irregular diante de Deus. E aqui não dá para saber se esse sentimento que ele tinha era antes do seu grande pecado de adultério ou depois daquele pecado de adultério, mas que Davi assim se sentia como um grande pecador, pelas suas males se via revolvendo no lodo, no pântano, quase se afogando e se perdendo. E a segunda preocupação de Davi, como sempre, os seus inimigos. Tanto que no versículo 14 ele vai clamar: sejam confundidos e todos se envergonhem os que tramam contra a minha vida para destruí-la. Então nas orações de Davi sempre estão explícitos a preocupação com seus pecados, a preocupação com seus inimigos. E é mediante essas aflições com as quais ele se vê que ele vai nesse salmo dizer: esperei firmemente no Senhor, e ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Ele foi aos pés do Senhor, como sempre fazia,
nas suas aflições, ele ia recorrer a Deus. E aí ele diz que qual foi a resposta do Senhor? O Senhor tirou-me dessa fossa de perdição e do lodo do pântano e firmou meus pés sobre a rocha, dando segurança a meus passos. Então, enquanto Davi, toda vez que ele se desviava dos caminhos do Senhor, ele se via afundando no lodo e no pântano. Quando ele recorria ao Senhor, o Senhor o retirava para o plantar agora numa rocha, no lugar firme. E aí nós vamos lembrar de Jesus lá na frente dizendo que todo aquele que ouve a sua palavra, escuta e a põe em prática, é como um homem sensato que constrói a casa sobre a rocha firme. E ele diz aqui, e ele firmou os meus passos. Meu irmão, nossos passos só estão firmes se estão firmados na rocha que é Deus, na rocha que é nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que Davi, então, firmado nessa rocha, ele vai dizer agora, ele vai mostrar que tudo muda. E diz, ele pôs em minha boca um canto novo, um louvor ao nosso Deus. Então, meu irmão, quando você sai do lodo e do pântano, onde ali só tem gemidos, só tem choro, só tem angústia e lastimação, e você tirado pelas mãos de Deus e colocado sobre a rocha firme, a rocha de Deus, a rocha da palavra, a rocha do amor de Deus, a rocha da fé, seu coração, sua alma se transforma, e o que antes era só lamentos, choros e gemidos se muda em um canto novo, em um louvor ao nosso Deus. E Davi aqui mais à frente, se sentindo agraciado por ter sido acolhido por Deus, tirado daquela triste situação e se vendo numa nova situação, ele vai fazer um pedido ao Senhor que deve ser o nosso, meu irmão, minha irmã, e que é o cerne desse salmo de hoje. Ele diz aqui no versículo 8, no livro está escrito a meu respeito, fazer a tua vontade, meu Deus, eu quero, a tua lei está no fundo do meu coração. Fazer a tua vontade eu quero, Senhor, a tua lei está no fundo do meu coração. Ele estava falando aqui de Jesus. Jesus iria falar essas palavras aqui lá no encontro com a samaritana, no Evangelho de São João, no capítulo 4, quando depois que aquela samaritana vai embora transformada e os discípulos vêm a ele, eles perguntam, mestre, tem fome? E Jesus responde, sim, eu tenho uma fome, mas uma fome que vocês não são capazes e ninguém é capaz de saciar, que é a fome de fazer a vontade de Deus e cumprir a missão que Ele me confiou. A fome de Jesus, profetizada aqui por Davi, que dizia aqui para Deus, eu tenho uma fome, Senhor, de fazer a tua vontade, meu Deus. Fazer a tua vontade eu quero, e a tua lei está no meu coração, que a tua lei esteja no meu coração. Meu irmão, minha irmã, que a nossa vontade seja a de fazer a vontade de Deus. Que a nossa vontade se submeta à vontade de Deus. Que o nosso querer se submeta ao querer de Deus. E assim, guardando essa palavra no nosso coração, repito aquilo que Jesus disse, o homem sensato é aquele que guarda a palavra de Deus, vive e será como uma casa firmada na rocha. Busque, meu irmão, busque a vontade de Deus antes de tudo, em primeiro lugar, a vontade de Deus na tua vida pessoal, a vontade de Deus na tua vida familiar, a vontade de Deus na tua vida afetiva, a vontade de Deus na tua vida profissional e financeira, a vontade de Deus em todas as coisas. Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra, tua vontade. Nossa Senhora disse isso para Deus. Imitemos Nossa Senhora, imitemos o rei Davi. Fazer a tua vontade, meu Deus, eu quero. A tua oração deve pedir isso, Senhor. Senhor, fazer a tua vontade, eu quero. Para isso, guarda a tua lei no meu coração, guarda a tua palavra.
Irmão, peça a Deus, peça a Jesus, ao Espírito Santo, Senhor, que eu guarde a tua palavra no meu coração, para que ela me faça firmar meus pés sobre a rocha e assim submeter a minha vontade à tua, hoje, sempre e cada dia. E você verá como tua vida muda, como tudo se transforma. A tristeza se muda em alegria, a mentira vai se mudar em verdade, os enganos vão se mudar em certezas, e você vai caminhar por um caminho melhor, assim como Davi, assim como Nossa Senhora, assim como todos os santos e santas da igreja, todos aqueles que buscaram nessa vida fazer outra coisa senão a vontade de Deus, porque tinham a palavra de Deus vivamente guardada nos seus corações e nas suas vidas. Que você seja agraciado, meu irmão, minha irmã, que você seja verdadeiramente feliz. Tendo a palavra eterna, o verbo eterno encarnado, gravado no teu coração, firmando teus passos, te ajudando a fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Paz e bem.